Fala galera, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a independência dos movimentos, tá? Então o que é a independência dos movimentos? Como é que a gente vai trabalhar com isso daí? Vamos lá, eu tenho um problema, tá? Onde o movimento ocorre em duas dimensões. Então o movimento ocorre em duas dimensões. Eu vou pegar esse meu problema, tá? Onde o movimento está ocorrendo nessas duas dimensões e vou transformar em dois problemas. Ou seja, eu vou ter dois movimentos, cada um acontecendo em uma dimensão. Como assim, professor? Então, vamos lá. Eu tenho um movimento, por exemplo, que ocorre ao mesmo tempo no eixo vertical e no eixo horizontal. Eu vou pegar esse movimento e vou separar em dois, um na vertical e um na horizontal, onde esses dois movimentos são independentes, tá? Só que tem algo que liga eles, né? Apesar de eles serem independentes, tem algo comum a eles. O que é comum a eles? O tempo. O mesmo tempo que passa para o movimento na vertical vai ser o tempo que passa para o movimento na horizontal. Então, apesar de eles serem independentes, tem um eixo de ligação que é o tempo, ok? Então, vamos lá. Justamente o que eu escrevi aqui, né? Movimento em duas dimensões, eu vou decompor em dois movimentos, tá? Em direções perpendiculares. Ok? Que foi o exemplo que eu dei do vertical e horizontal. Então vamos para um exemplo clássico aqui. Eu tenho, né, um barco atravessando de uma margem para outra do rio, tá? O que acontece? O barco aqui está com a velocidade na vertical, meu VB, a velocidade do barco na vertical, tudo bem? Se você não tem a água, né, com uma velocidade, ou seja, você não tem a correnteza, o barco vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B, porque a velocidade dele é somente vertical, tá? Só que agora, vamos supor que a gente tem a velocidade da água, que eu tenho a correnteza. Então, além do barco ir na vertical, a água também vai carregar o barco para cá. Então, o que acontece? Ao invés do barco sair do ponto A e chegar no ponto B, agora ele vai sair do A e vai chegar no ponto C. Ok? Então, vamos lá. Eu vou separar em dois problemas. Vou trabalhar, por exemplo, aqui primeiro com a vertical, depois com a horizontal. Por quê? Nesse meu exemplo aqui, eu estou falando que as margens, né, a distância entre elas é de 400 metros. Vamos supor que a velocidade do barco é de 4 metros por segundo e a velocidade da água, da correnteza, é 1 metro por segundo. Tá? Então, a velocidade vertical aqui, VB, 4 metros por segundo, VA na horizontal, 1 metro por segundo. Essa soma vetorial vai me dar uma velocidade resultante VR, que é essa minha velocidade aqui em laranja, tá? Isso faz com que o barco saia do ponto A e chegue ao ponto C. Mas vamos tratar esse problema como um problema na vertical e o outro na horizontal, tudo bem? Eu quero saber aqui a distância horizontal entre o ponto B e o ponto C. Então, se eu quero uma distância que está na horizontal, eu vou começar a atacar meu problema pela vertical, tá? Então, vamos lá. São dois movimentos uniformes. Então, VB, velocidade, igual a ΔS sobre ΔT, tá? Vou substituir os valores. Quanto vale VB? 4. Então, 4 é igual. Quem é o ΔS aqui na vertical? 400 metros. Então, 4 é igual a 400 dividido por ΔT. Tudo bem? Então, vamos lá. ΔT está dividindo, vem para cá multiplicando e o 4 vai para o outro lado. Então, eu tenho que ΔT vai ser 400 dividido por 4, 100 segundos, ok? Então, esses 100 segundos é o tempo que passou para o barco neste movimento na vertical. Esses 100 segundos eu vou trazer para o meu outro eixo, para o movimento no outro eixo, na horizontal. Por quê? O que há de comum entre os dois movimentos é o tempo, tá? Então, aqui, voltando para o meu problema, agora na horizontal, eu tenho a velocidade de quem? Da água, tá? Então, VA igual a ΔS sobre ΔT. VA é 1, é igual. ΔS é quem eu quero saber aqui, né? O X, quanto ele vai se deslocar, ou seja, qual a distância entre o ponto B e o ponto C, dividido por 100, tá? 100 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Com isso, eu acho
que o x é igual a 100 metros, tá? Então, eu consegui com isso descobrir a distância entre o ponto B e o ponto C, que é a distância aqui de 100 metros. Esse deslocamento de B para C ocorre devido à velocidade da água, à velocidade da correnteza. Ok? Movimentos, né, em que eu posso trabalhar com essa ideia de independência dos movimentos, né? Lançamento horizontal, lançamento oblíquo, são exemplos de problemas que eu posso, né, resolver, que eu posso atacar utilizando essa ideia de independência dos movimentos. Fala, galera, voltando aí com o lançamento horizontal, tá? Então vamos entender, lançamento horizontal. Lançamento quer dizer que o corpo é lançado. Se o corpo é lançado, a velocidade inicial é diferente de zero, tá? Além disso, se é lançamento horizontal, essa minha velocidade inicial tem que ter a direção horizontal. Ok? Então é por isso que esse lançamento recebe o nome de lançamento horizontal, porque a velocidade inicial ela tem a direção horizontal, ok? Então aqui eu tenho um corpo, tá? Com essa velocidade inicial só na horizontal, ok? E esse corpo, ao ser lançado, né? Ele está numa plataforma. Ao sair dessa plataforma, além de ir para frente, ele vai cair, porque a plataforma não existe mais. Tá? Então você vai ter uma queda, mas ao mesmo tempo você tem um movimento para frente, tá? Então vou ter o quê? Um movimento acontecendo aqui, ó, em duas dimensões. Na vertical, que eu vou chamar de eixo H, tá? E na horizontal, que eu vou chamar de eixo X, ok? Então tem um movimento que ocorre em duas dimensões. Lembra que eu falei na independência dos movimentos? Então vou pegar esse movimento e vou trabalhar como dois movimentos. Um no eixo vertical, no eixo da altura, tá? E o outro no eixo X, ok? Uma coisa é que esse movimento, tá? No eixo horizontal eu tenho um movimento uniforme, então no eixo X eu tenho um movimento uniforme, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, eu posso falar que o V0 é o meu Vx, é a velocidade no eixo X, tá? Já no eixo vertical eu tenho um movimento uniformemente variado. Na verdade, eu tenho um caso particular dele, que é a queda livre. Ok? Então aqui, repara, o corpo sai desse ponto, ele é lançado, ele descreve essa trajetória e cai neste ponto aqui. Em relação ao eixo X, eu tenho uma grandeza chamada alcance. Esse A maiúsculo representa o meu alcance, ou seja, a distância horizontal entre o ponto que ele é lançado até o ponto que ele chega no solo. Ok? No eixo vertical, repara, se eu tenho uma queda livre, essa velocidade que eu representei aqui, o Vy, aqui, ela inicialmente era zero, agora ela tem um módulo, só que ainda pequeno. Conforme ela vai caindo mais, a velocidade vai aumentando, porque isso é uma queda livre, tá? Então, o lançamento horizontal nada mais é que um movimento uniforme mais uma queda livre. Um movimento uniforme no eixo X, queda livre no eixo vertical ou no eixo H, tá? Da mesma forma que eu posso fazer na queda livre, eu vou representar o meu eixo H para baixo, só para facilitar minha vida, tá? Então vem cá, vamos lá para um exemplo. Vamos supor que essa altura de queda aqui seja de 5 metros, tá? A velocidade inicial, que é a velocidade no eixo X, 8 metros por segundo. E o G, vamos considerar que ele é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero o alcance, tá? Se o alcance está no eixo X, no eixo horizontal, eu vou começar a atacar meu problema pelo outro eixo, pelo eixo Y, pelo eixo vertical, tá? Então, no eixo Y eu tenho uma queda livre, então eu vou ter H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Vamos substituir os dados aí para calcular o tempo de queda, porque o tempo que demora para o corpo cair é o mesmo tempo que ele vai ter para ir para frente, tá? Então, aqui o H é 5, o G, 10, T ao quadrado dividido por 2. Repara, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então eu tenho o quê?
5 é igual a 5 vezes t ao quadrado, ok? Logo, quanto vale o t, né? Quem seria aqui? T ao quadrado é igual a 5 dividido por 5, que é igual a 1. Logo, o tempo é igual a 1 segundo. Achei o tempo? Agora que eu achei o tempo, o que eu faço? Eu pego ele e trago para o meu eixo x. Então, aqui, no eixo x, quem é a velocidade? 8. Então, isso fica 8 é igual ao alcance, o a, que é quem eu quero, dividido, né, por 1. Logo, o alcance é de 8 metros. Ok? Então, com esse exemplo, a gente encerra o conteúdo de lançamento horizontal. Ok?